Então, pessoal, a gente vai dar início à apresentação da professora Roseli, dando continuidade à programação do 5º Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica do Instituto Federal de São Paulo, que ocorre junto com o 3º Workshop de Negócios e Inovação Tecnológica. A professora Roseli Aparecida Francisco Bonero, ela é professora associada do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo. A sua formação é graduada em Matemática, mestre em Ciências da Computação e Matemática Computacional e doutora em Engenharia Elétrica. A professora Roseli fez pós-doutorado na Carnegie Mellon University e tem feito trabalhos na área de redes neurais, lógica fuzzy e robótica principalmente. Eu vou então passar a palavra à professora. Tenham todos uma boa palestra. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, falando para uma comunidade de exatas, tem alunos de matemática, engenharia, né? Então a gente preparou aqui um material introdutório sobre inteligência computacional. Eu quero agradecer o professor Paulo Aguiar também pelo convite. Realmente é uma satisfação estar participando aqui do 2º Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica do Instituto Federal de São Paulo. Bom, eu sou do ICMC, a gente tem realizado pesquisas há muitos anos na área de inteligência computacional. Eu vou estar falando um pouco das principais técnicas de IC, passando muito rapidamente por elas, né? Vou falar um pouquinho de redes neurais, artificiais, lógica nebulosa, algoritmos genéticos, inteligência coletiva, que são técnicas que a gente vem utilizando, e aí vou mostrar os projetos que eu tenho envolvido que fazem a aplicação dessas técnicas, né? Vou falar sobre sistemas de navegação, controle de trajetória e interação homem-máquina, que são os principais projetos que a gente está desenvolvendo no momento no ICMC. Bem, sistemas inteligentes, né, de onde eles vieram? Eles vêm, né, desde os primórdios da IA, né, que os pesquisadores têm estudado formas de desenvolver sistemas para que as máquinas atuem como os seres humanos atuam. Isso é uma busca, né, incessante aí da comunidade de IA desde a década de 1960, onde tudo começou. Tudo começou, na verdade, com um trabalho de Mercola e Pitts, em 1943. Eles propuseram, eles publicaram um trabalho, né, estou citando aí, onde eles mostraram que redes neurais biológicas podiam ser tratadas, podiam ser formuladas matematicamente para realizar uma série de operações lógicas. Isso aí suscitou, né, o desenvolvimento do primeiro computador, né, o von Neumann. Baseado nesse trabalho, construiu o EDVAC, que induziu o surgimento do ENIAC, que é o primeiro computador, né, eletrônico de propósito geral. Isso aí tudo ocorreu de 1943 a 1946. Então, tudo começou com esse trabalho inicial na área de redes neurais. E os sistemas inteligentes, do ponto de vista de inteligência artificial, eles hoje são classificados em 3 grandes classes: deliberativos, reativos e híbridos. Então a gente pode ter, os híbridos combinam tanto deliberação quanto reação. A gente tem baseado as nossas disciplinas no livro do Ark, que eu estou citando aqui, de 1989, um livro muito bom na área de sistemas inteligentes e robótica. Pode ir para o próximo. Então a gente tem aqui um dos primeiros sistemas de IA de sucesso, foi esse robô aí, o Shake, né? Ele é da Universidade de Stanford, Estados Unidos, em 1969. Tá? Então ele já mostrava assim, ter um pouco de inteligência, né? Já conseguia analisar imagens e tomar uma ação em resposta às imagens analisadas. E aí a pesquisa em IA foi desenvolvendo, a comunidade foi crescendo,
sempre áreas foram surgindo, né? Novos desafios foram aparecendo, mas sempre com o mesmo objetivo. Qual é o objetivo? Transformar as máquinas de uma forma mais parecida com o comportamento dos seres humanos. É isso que a gente busca, né, com os sistemas inteligentes. Para quê? Porque a gente quer que as máquinas nos auxiliem no nosso dia a dia, a gente quer que elas cuidem das coisas que a gente não pode cuidar, que a gente não consegue ter controle de tudo, né? Próximo. Então, aí, graças aos enormes avanços tecnológicos, a robótica está cada dia mais se consolidando em aplicações fora de ambientes fabris, que antigamente, né, na década de 70, 80, a gente tinha presença de robôs só nas fábricas, né, em ambientes de chão de fábrica. Hoje, a robótica está presente numa série de outros ambientes, tanto como ambientes de entretenimento, limpeza doméstica, robôs para vigilância, robôs assistivos. A gente tem o professor Paulo que trabalha com robótica assistiva. Então, a gente tem a presença de robôs nas mais diversas áreas, né, do conhecimento. Robôs de exploração espacial, etc. A gente poderia ficar aqui a palestra toda falando das aplicações existentes. Muitas delas vocês já ouviram falar, claro. O robôzinho de maior sucesso atualmente é o Roomba, né, que é o aspirador de pó, né? Vocês já ouviram falar. A gente também tem o HelpMate, que ele auxilia em hospitais, fazendo entrega de medicamentos. Próximo. Passar bem rapidinho aqui. Robôzinhos utilizados para desenvolvimento de pesquisas, que é o Pioneer. O Pioneer é o robô mais vendido para desenvolvimento de pesquisa, e o Kepera também. Tá? Os EPOCs, né, que é a versão mais recente dos Keperas. A gente também tem aplicações, né, como eu falei, tanto para exploração espacial, soturna, e exploração também em ambientes aquáticos. E aqui também o robô Da Vinci tem realizado cirurgias, né, da laparoscopia, né? E a gente tem no Brasil, no Hospital Einstein, um robô desse tipo, né? E aí, como que fica a inteligência computacional, né? A inteligência computacional, como vocês podem ver aqui, né, ela engloba essas sub-áreas, né, de lógica nebulosa, redes neurais, sistemas imunológicos, inteligência de enxame e computação evolutiva. São as principais sub-áreas que a inteligência computacional envolve. E também, muitas vezes, ela envolve computação bem inspirada. O que é a computação bem inspirada? Nós trabalhamos também no nosso laboratório. É a utilização dessas técnicas aqui básicas inspiradas para modelamento inspirado em comportamento de animais. Tá? Então, a gente se baseia em comportamentos de formiga, colônias de enxame, para estar desenvolvendo modelos matemáticos e aplicar em aplicações práticas. Então, a grande área atualmente que engloba a inteligência computacional e a IA clássica é chamada de aprendizado de máquina. Então, muitos pesquisadores falam, olha, eu trabalho em aprendizado de máquina. Tá? Por quê? Porque envolve tudo, envolve tanto a IA clássica quanto essa IA denominada inteligência computacional. A IA clássica é aquela IA baseada em sistemas baseados em conhecimento. Tá? Então, é uma abordagem um pouco diferente, sistemas baseados em regras que a gente fala. Tá? Então, tudo isso agora atualmente está sendo chamado de aprendizado de máquina. E a gente quer, né, que os computadores aprendam, né? Todas essas técnicas vêm sendo desenvolvidas para quê? Para que os computadores se tornem mais inteligentes. Pode ir para frente.
computadores capazes de aprender, né? Para que eles serviriam? Serviriam para uma série de coisas, né? Exemplos, né? Eles poderiam utilizar registros médicos para definir que tratamento mais eficiente pode ser utilizado com determinado paciente. E poderia ser usado para vigilância numa casa, né, das tarefas de uma casa, visando economia de energia, visando a segurança da casa, né? Dada uma ordem de leitura do jornal, definir como salientar determinado conjunto de notícias que é de interesse do leitor que está lendo naquele momento, né? E uma série de outras aplicações. Vamos para frente. E aí, como que a gente torna os sistemas inteligentes, né? Quais são as técnicas, os paradigmas de aprendizado que existem, né? Para a gente utilizar de forma a tornar os sistemas mais inteligentes. Os mais conhecidos, vocês já ouviram falar, acredito, né, nas disciplinas básicas que vocês têm, vou passar rapidamente. Né, existem 3 tipos de aprendizado: o aprendizado não supervisionado, o supervisionado e o aprendizado por reforço. Vou falar rapidamente. O supervisionado, ele tem essa figura aqui do professor. Então, os dados, aqui a gente tem um ambiente, né, onde as entradas são apresentadas ao sistema. O sistema tem que fornecer uma saída desejada. Então, para cada entrada, eu forneço a saída desejada. É como se eu dissesse: olha, você tem que aprender a responder assim para essa entrada. Para outra entrada, você tem que responder de outra forma. E assim, você vai entrar com várias de entrada e saída para o sistema. E o sistema, com a figura do professor, ele vai ter que aprender a responder do modo esperado para aquela entrada, certo? E aí que aparece o sistema de aprendizado aqui. Então, no começo, você apresenta a entrada, fala, olha, saída e tal. Só que o sistema de aprendizado não sabe nada ainda sobre o seu conjunto de dados. Então, no início, é claro que a resposta emitida pelo sistema, ali a saída, né, não vai ser a saída desejada. Então, com base no erro ocorrido entre a saída fornecida pelo sistema e a saída desejada, o sistema de aprendizado vai se autocorrigir para quê? Para fornecer numa próxima apresentação da entrada a saída desejada. Então, é um processo de correção, né? Tem o módulo de correção aqui. Então, esse sistema é atualizado para quê? Para diminuir aquele erro que ocorreu ali, entre a saída produzida pelo sistema e a saída desejada. E quem está falando quem é a saída desejada é a figura do professor, né? O professor que sabe qual é a resposta que tem que ser emitida. Então, a gente diz que esse aprendizado é supervisionado. Por quê? Porque a gente está falando qual é a saída desejada para cada entrada. Né? Então, em geral, aqui o sistema de aprendizado pode ser um modelinho de rede neural. Né? Ele tem vários modelos que você pode estar usando aqui para treinar o sistema a responder da forma esperada para cada entrada. E aqui o aprendizado não supervisionado, não existe a figura do professor. Ou seja, o sistema tem que capturar as características do conjunto de entrada, com base nessas características fornecer uma resposta para o sistema, só que não tem ninguém ensinando. Tá? E funciona bem, esses modelos funcionam, incrível que pareça, funciona. Mas só para falar desses 2 tópicos aqui, daria um curso todo, né? Então, só vou dar uma pinceladinha. Próximo. O outro tipo de aprendizado é o aprendizado por reforço. Ele é um pouquinho diferente dos 2 anteriores. Por quê? Porque esse aprendizado aqui, ele é baseado em tentativa e erro. E ele é um aprendizado online. Por isso ele é muito utilizado em robozinhos, né? Em máquinas que precisam responder e explorar o ambiente. Por quê? Porque é bem baseado no que acontece com a gente quando a gente é criança. Né? De repente a criancinha vai numa tomada, acha bonitinha a tomada na parede e vai pôr a mãozinha, a mamãe fala, não pode pôr a mão aí. Ela já aprende, né? Pôr a mãozinha
produzir uma nova ação que vai voltar para o ambiente, e essa nova ação vai receber um reforço positivo se for uma boa ação, um reforço negativo se for uma ação que não deveria ter sido realizada. Próximo. E aí, aplicações são as mais variadas, né? Tanto na robótica como aplicações comerciais da utilização desses métodos de aprendizado. E reconhecimento de voz, existe muita aplicação também interessante dessas técnicas. Tá? Pode ir para frente, passar rapidinho. Outras aplicações, reconhecimento de palavras faladas, reconhecimento de faces, predição de taxas de cura de pacientes de pneumonia, análise de expressão gênica, prever estrutura de proteínas. A gente pode usar todos os sistemas de aprendizado. Tá? Vamos para frente. Aqui também são os sistemas clássicos, aprendizado transformando um automóvel em um robô autônomo, né, que é o sistema Alvin. E o sistema vale a pena vocês darem uma olhada. Ele foi proposto em 1989, pode ir para frente. Ele utiliza uma rede neural, tá? E aqui também pode ir para frente, porque eu vou passar rapidamente aqui nos modelos de redes neurais. De modelos de redes neurais mais utilizados, a gente tem a rede multicamadas. A rede multicamadas, como eu falei, ela recebe entradas, né? Essas entradas são processadas para produzir uma saída. É isso que eu estava falando. Se a saída produzida não está próxima suficientemente de uma saída desejada, então essas conexões aqui da rede, os pesos dessas conexões são atualizados. Para quê? Para que numa próxima passagem pela rede, sendo apresentada a mesma entrada, né, com certeza a saída produzida vai estar mais próxima da saída desejada. Então, um outro modelo de rede neural, esse é um exemplo de rede neural que trabalha sobre o aprendizado não supervisionado, né? Então, aqui não existe a figura do professor, as entradas são simplesmente apresentadas à rede, né? Uma rede de uma única camada, e depois que a rede converge, os dados ficam agrupados. Os dados que são semelhantes são separados em vários agrupamentos, ou clustering, né? Então, a gente pode utilizar um mapa desse tipo, né? Para quê? Para classificar novas entradas. Depois do treinamento, eu posso classificar que uma entrada tal pertence a um grupo tal, que foi formado durante o treinamento. E assim classificar a nova entrada, né? Usando o conhecimento obtido durante o aprendizado. Lógica nebulosa, o papel da lógica nebulosa, não sei se vocês já ouviram falar, acredito que sim, é tratar conceitos linguísticos presentes na linguagem falada. Por exemplo, aqui eu dou um exemplo de temperatura, né? Eu posso falar, olha, o paciente está com febre alta, né? Agora, o que é alta? O que é febre alta? Certo? O sistema inteligente ele tem que saber quantizar o que é uma febre alta, né? E o que é uma febre baixa, o que é uma temperatura normal. Então, isso tudo é quantificado através de funções de pertinência, certo? Então, existem, por exemplo, função de pertinência para temperatura normal, função de pertinência para temperatura elevada, função de pertinência para temperatura baixa. Então, você consegue quantificar, né, conceitos linguísticos que aparecem no nosso dia a dia. Né? Por exemplo, o homem é alto. O que é ser alto? Né? O homem é baixo. O que é ser baixo? Você pode quantificar todos esses conceitos linguísticos presentes na linguagem falada e construir um sistema baseado em regras nebulosas. Aqui o exemplo do sistema Alvin, né, que
é um carro autônomo que utilizou rede neural, né? Só coloquei aqui para mostrar que realmente essas técnicas são eficazes no dia a dia. Tá? No caso, para treinar o carro a dirigir de forma autônoma nos Estados Unidos, eles usaram uma rede neural, só para vocês terem uma ideia do número de entradas, uma rede neural que recebe uma imagem da rodovia, né? E aqui eles usaram uma rede neural com uma imagem de 30 por 32 pixels, ou seja, 960 entradas. São apresentadas uma rede neural tipo multicamadas, né? Essa entrada é processada, né, para fornecer um comando de saída para o carro. Que comando vai ser? Virar à direita, ou virar à esquerda, ou manter-se em linha reta. Certo? Isso aí é uma das aplicações mais famosas, né, da utilização de redes neurais. No caso aqui, olha, eles utilizaram uma rede com 30 unidades de saída e exatamente as saídas vão dar a angulação das rodas que devem ser aplicadas no carro, para o carro se manter, né, de forma esperada na pista, né? Uma das aplicações mais legais, assim, de utilização concreta de redes neurais. Outra técnica também que vem sendo muito utilizada são os algoritmos genéticos. Os algoritmos genéticos, qual é a ideia? Eles trabalham com cromossomos, onde cada cromossomo forma uma população, e essa população, na verdade, elas são soluções de um determinado problema. Então, no início, quer resolver um problema de otimização. Você não sabe que soluções são as boas para você começar a aprimorá-las, né? Então, você inicializa com soluções quaisquer, né? E o sistema de aprendizado vai aprimorando essas soluções de tal forma que no final você tem uma base de cromossomos, de indivíduos, né, que resolve o seu problema. Tá? Então é muito interessante também essa outra abordagem. Eles são chamados de algoritmos evolutivos porque a população vai se aprimorando de forma a resolver um problema que você tem em mãos. Próximo. Então aqui, olha, é o esqueminha do sistema de computação evolutiva, né? Ele trabalha com a ideia de cruzamento, então dá duas soluções chamadas de pai 1 e pai 2. As soluções são combinadas, né? Parte da solução pai 1 é combinada com parte da solução pai 2 para produzir dois filhos. Esses filhos, com certeza, eles são melhores que os seus pais na solução do problema. Tá? E para não se cair no mínimo local, de vez em quando a gente aplica a operação de mutação. O que é a mutação? Mudar o bit de algum cromossomo probabilisticamente. Tá? Isso é exatamente para você não ficar com uma coisa muito tendenciosa e estancar no ponto de mínimo local. E a técnica mais nova, né, na área é a técnica de inteligência coletiva, né, que eu falei que é uma técnica bioinspirada, porque ela é baseada no comportamento de colônias de formiga. Né? Essa técnica ela trabalha com comunicação indireta. Por quê? Porque as formigas, como que elas trabalham? Quando elas descobrem um caminho que leva para um alimento, se uma conseguiu chegar no lugar que tem um alimento, todas as outras começam a seguir aquela formiga que chegou até lá, né? E nesse processo elas vão depositando uma substância que se chama feromônio. Então, a partir de um certo instante, formigas que seguiam um determinado caminho passam a ir para aquele caminho que tem maior substância depositada. Tá? E numa dessas, chega num ponto que todas convergem para aquele ponto que é onde tem um alimento.
Mas como elas percebem que aqui vai ter mais feromônio, a partir de um certo instante, todas as formigas passam a vir para esse caminho E2 aqui. Por quê? Porque elas sentem mais o cheiro do feromônio. Então, uma avisa a outra, na verdade, né, que ali que é o caminho mais rápido para o alimento. Por quê? Porque elas percebem que tem mais feromônio ali. Né? Então, a partir de um certo instante, as formigas escolhem com maior probabilidade a ponte mais curta que leva ao alimento, que vai ser o caminho E2. Tá? Então, esse problema foi modelado matematicamente, por incrível que pareça, né? E ele tem sido muito utilizado para resolver problemas onde você quer minimizar uma função ou maximizar uma função. Certo? Pode ir para o próximo. Então, o algoritmo básico foi proposto por Torigo em 1991, então já tem 10 anos já. Quer dizer, é mais nova, não é tão nova assim, já tem muitos trabalhos publicados com esse sistema que chama End System, né? E esse Torigo ficou muito famoso porque ele resolveu o problema do caixeiro viajante, que vocês já ouviram falar em alguma disciplina de vocês, né? Que é um problema o quê? NP completo, um problema difícil de ser resolvido em tempo computacional aceitável, né? Porque à medida que o número de cidades aumenta, a complexidade do problema aumenta também, né? E eles conseguiram uma boa solução usando esse conceito inspirado no comportamento de seres vivos, né? No caso, são as formigas. Mas vale a pena, viu, gente? Para quem tem interesse na área, dá uma olhadinha nesse algoritmo, tá? Desculpa que eu não estou entrando em detalhes, por causa do tempo, né? A palestra tem tempo limitado, né? Então, agora eu quero mostrar para vocês os projetos que a gente tem trabalhado lá no ICMC, né? Uma vez que eu já dei uma pincelada nas principais técnicas que a gente vem utilizando. Então, a gente tem trabalhado com métodos auto-organizáveis e métodos supervisionados também, tá? Mas o nosso foco aqui é trabalhar com métodos auto-organizados, que não precisa da figura do professor, porque a gente quer tornar a máquina independente mesmo, né? A gente tem trabalhado com navegação autônoma de robôs, controle de trajetória e interação homem-máquina. Vou dar uma passadinha rápida nos principais projetos aí. Então, navegação autônoma, todo mundo já tem uma ideia, a gente quer que um robô ou um carro navegue pelos ambientes de forma segura, ou seja, sem atropelar ninguém, sem bater em obstáculos, ou seja, de forma segura, sem causar nenhum dano para o ambiente. Próximo. E aí a gente tem muitos trabalhos desenvolvidos na área de navegação autônoma. Tem trabalhos que consideram o ambiente estático, que é o ambiente mais fácil de ser controlado, e tem trabalhos que consideram ambientes desconhecidos, né? E você tem que fazer o robô, né, andar nesse ambiente que pode ter imprevistos que você não tinha previsto antes. Tá? Agora, em ambos os ambientes, seja ele estático ou dinâmico, o robô tem que ter capacidade, olha, de realizar essas 4 principais tarefas que estão aqui. Se autolocalizar, quer dizer, ele tem que saber onde eu estou no ambiente de forma autônoma, ele tem que saber mapear o ambiente de preferência, porque se der um mapa do ambiente para o robô, você pode até dar, mas é aquele mapa que você está dando, é segundo a visão que nós temos do ambiente. Agora, ele tem que construir o seu próprio mapa segundo a percepção que ele mesmo tem do ambiente. Então, tem métodos que já fazem isso muito bem, por sinal, tá? Controle de trajetórias, ele tem que, sei lá, se a meta dele é sair daqui até aquela mesa, ele tem que saber fazer isso da melhor forma possível, desviando dos obstáculos no caminho. Certo? E ele tem que ter capacidade para planejar seus movimentos, principalmente porque pode ter imprevistos, né?
Você pode ensinar ele daqui e ali, mas pode aparecer um obstáculo, pode aparecer uma pessoa aqui no meio do caminho. Como que ele vai fazer? Ele tem que saber se planejar. Certo? Então, vamos para frente. Então, olha, métodos de localização, como eu falei, né? O robô tem que saber se autolocalizar, usando que informações? Apenas as informações dos sensores que ele possui. Próximo. Então, o método mais famoso nessa área é o método de localização de Markov, tá? Que ele é baseado em regras de Bayes. Então, ali está a regra de Bayes, né? É um método probabilístico e é um método muito utilizado, tá, gente? Então, ele trabalha assim com... Aqui você tem um robô, né? Ele trabalha com crença. Então, ele joga partículas para o ambiente todo, esse método, né? E à medida que o robô vai obtendo informações dos sensores, ele vai reforçando a probabilidade dele estar em determinadas posições que são chamadas de partículas no ambiente. Então, com o tempo, as partículas que estão muito longe de onde eles estão vão tendo uma crença baixa. E as partículas que estão próximas mesmo, aonde o robô está efetivamente, vão sendo reforçadas, né? Então, é um algoritmo probabilístico que se baseia na crença que o robô está em uma determinada posição ou não no ambiente. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, tá, como que funciona esse método de localização de Markov. Então, veja, o robô, né, no primeiro quadro lá, ele está andando, veja que ele tem três obstáculos ali, né, e ele precisa saber onde ele está, tá? Então, no início são jogadas partículas para o ambiente todo, né, aí, quando o robô começa a interagir com o ambiente, ele fala, poxa, eu estou perto de uma coluna, tá? Estou perto de uma coluna, mas tem 3 colunas no ambiente. Então, veja que a probabilidade ele aumentou de ele estar perto da primeira coluna, da segunda coluna e da terceira coluna. Mas onde ele está realmente, né? Então, à medida que ele vai receber informação do ambiente, tá? Ele chega num ponto aqui, olha, que a probabilidade dele estar na primeira coluna é praticamente idêntica a dele estar nas outras colunas, certo? Mas aqui ele andou um pouquinho, ele já está após a primeira coluna, então a probabilidade aumentou dele estar após a primeira coluna, a segunda e a terceira coluna. Então, à medida que ele vai andando, né, a crença vai aumentando de onde ele está, certo? E aí até o ponto que se ele parar aqui, né, então a crença é aumentada, informando que a probabilidade de ele estar aqui próximo à segunda coluna é maior do que qualquer outra posição. Então realmente há um algoritmo assim, que você trabalhando com aquelas fórmulas ali que eu coloquei, depois de um certo tempo o robô aumenta a crença dele estar realmente na posição verdadeira. Existem vários métodos de localização, aprimorando esse primeiro que eu falei, tá? Eu só coloquei aqui as referências, novamente, para entrar. E sobre mapeamento, então, segundo a técnica básica que o robô tem que saber, né? Que eu coloquei, que é o mapeamento, ele tem que saber mapear o ambiente de forma autônoma. Olha, a primeira técnica de mapeamento proposta, gente, na literatura, foi em 1989 e foi por um brasileiro que fez doutorado na Carnegie Mellon University. Por incrível que pareça, esse método aqui é o mais citado, é o pesquisador Elvis, não sei se eu ouvi ele falar, ele trabalha atualmente na NASA. É o trabalho mais citado. Por isso, né, que a gente não pode subestimar o brasileiro, né? Nós temos competência, eu queria até passar essa mensagem para vocês. Nós temos competência, nós temos criatividade,
E vocês podem fazer a diferença aí, né? Vocês são o futuro, né? Vocês pertencem ao futuro do país, né? Então, use a criatividade, inovem, né? Vocês estão participando desse evento aqui. Acreditem em vocês, né? Porque a gente tem que dar contribuições assim incríveis no meio acadêmico, né? No acadêmico de pesquisa. Então, esse trabalho aqui, gente, é o mais citado, certo? Aí depois tem mapeamento topológico, que usa esse trabalho, né, para aprimorar. Ele é baseado em grafos, né? Então, ele monta um gráfico do ambiente. E depois também tem um trabalho de Crowley, de 89, que é baseado em figuras geométricas. Ele tenta criar uma certa geometria dos obstáculos do ambiente. Então, só para dar uma ideia para vocês, tá? Vamos para frente. E o exemplo de maior sucesso, já deve ter ouvido, o carro da Google. É a maior prova que um carro pode se autodirigir, né? Dirigir de forma autônoma. Aí, esse trabalho aí venceu o DARPA, né, de 2010, desafio DARPA, 2010. O que era o desafio? Várias equipes, né, montaram seus carros para andar no ambiente urbano, enfrentando os carros, né, o movimento normal do dia a dia da cidade, onde foi feito o desafio, tá? Então, o projeto que ganhou, né, ele devia passar diversos pontos da cidade, desviar de obstáculos que podiam ser outros carros, quer dizer, eles não pararam o trânsito para fazer o desafio. O desafio era esse, né, não podiam provocar nenhum acidente. Vocês podem procurar aí acho que vocês já devem ter visto, né? Todo mundo já viu esse projeto? Entram na internet aí, colocam lá no carro da Google, né? Vocês vão ver, tem inúmeros vídeos, isso aí saiu do New York Times, sai em todos os lugares, né? E eu só queria passar o videozinho, vamos ver se a gente consegue. Eu só tenho um trechinho, tá? Para vocês verem. Será que vai? E o carro, olha, esse daí, tá? Foi um projeto bancado pela Google, esse é o autor do projeto, Sebastian Kuhn, tá? E o carro, olha, ele vai analisando imagens, né? Vai criando um mapeamento 3D do ambiente, né? E como nos Estados Unidos as cidades estão todas digitalizadas, então é bem isso mesmo, é bem curtinho o vídeo, tá? Então vale a pena vocês darem uma olhada, gente. Nesse sistema estão integrando visão, localização, mapeamento 3D do ambiente, tá? Vale a pena vocês entrarem para dar uma olhada. Ok? E aí, falar, né, do que a gente tem feito lá no ICNC. Certo? Aqui tem 3 alunos que estão trabalhando na navegação autônoma de único robô, no caso a gente tem Pioneer, tá? O Rodrigo está trabalhando com aprendizado por reforço, que eu falei, e propondo uma arquitetura híbrida inteligente baseada em lógica nebulosa, tá? O Janderson está trabalhando com mapeamento de ambientes internos usando múltiplos robôs. E o Edson é um aluno de iniciação científica que está dando apoio para os 2 projetos. Vamos em frente. Então aqui vou falar um pouquinho da arquitetura inteligente desenvolvida pelo Rodrigo, né? Ele é um aluno de mestrado que teve a tese dele premiada, de mestrado premiada em 2008 e agora ele está desenvolvendo um doutorado, né? Vamos para frente. O trabalho dele, ele é baseado na teoria de seleção de grupos neurais, né? São 3 modelos de redes neurais aqui, né? Que atuam à medida que o robô vai interagir com o ambiente. O robô consegue aprender de forma autônoma a interagir com o ambiente e ele tem 2 sistemas inatos que foram construídos baseados em regras nebulosas. Tá? Esse sistema aqui, ele recebe sensores de distância ao obstáculo,
esse sistema aqui recebe sensores de direção ao alvo. Tá? Então tem uma calibração entre desvio de obstáculo e busca o alvo o tempo todo, e as redes neurais vão sendo montadas, construídas de forma online. Muito interessante esse trabalho, muito para frente. Aqui estão os modelos de neurônios, como que eles foram formulados matematicamente. Vou passar assim por cima. Aqui também estão as regras de aprendizado dos modelos, os pesos, como eles são atualizados, né, em cada rede neural. Tá? Pode ir para frente. E aqui não dá muito para ver, né, mas esse foi o robô que nós utilizamos, acoplamos um sensor a laser no robô, né, e ele teve que andar de forma autônoma num labirinto. Muito ruim aqui, ó, mas isso dos meus destaques mesmo, que está meio escuro. No caso, a gente montou um labirinto, né, no chão, e o robô tinha que andar autonomamente usando o conhecimento, né, adquirido online. Ele vai errando, vai por tentativa e erro, usando e montando a rede neural, e a partir de um certo momento ele consegue fazer, pode ir para o próximo, consegue fazer, olha, tanto o mapeamento do ambiente, pode ver que o mapeamento, aqui ele era o ambiente, né, no simulador, né, e a gente tem a busca ao alvo, ali tem a trajetória, né, para buscar o primeiro alvo, trajetória para buscar o segundo alvo, aqui o número de colisões e capturas, né, e aqui no ambiente real, né, o mesmo experimento realizado no simulador, realizamos também no ambiente real. Você pode ver que o mapeamento do ambiente, ele fica um pouco distorcido, por quê? Porque tem ruídos, né, tem ruídos nas rodas, né, então ele consegue fazer o mapeamento do ambiente, né, real, só que fica um pouquinho distorcido, mas mesmo assim você pode ver a captura ao alvo, ao primeiro alvo e ao segundo alvo, e ali. Então a gente consegue reproduzir o que aconteceu no simulador. Próximo. Aqui um outro exemplo, tá? Também aqui um outro tipo de obstáculo, vamos para o próximo. E aqui, vou falar um pouco agora de mapeamento. Mapeamento também, gente, aqui a gente conseguiu mapear um ambiente do tipo H, vocês podem ver que tem um H aqui, né, feito no ambiente, usando também, no caso aqui foi mapeamento topológico, que eu falei, né, que tem um método topológico, né, aqui no caso foi usado mapeamento topológico junto com o método de esqueletização de imagens. Então, vira e mexe, a gente também tem que trabalhar com imagens, tá? Mas o método de esqueletização aqui foi usado o filtro de erosão e foi usado também o filtro de abertura para mapear um trecho lá do nosso laboratório, lá no campus lá do ICMC, tá? Esse trabalho também foi publicado, tá? No evento você pode ver que onde tem aquelas setinhas lá é porque são sinais do sensor a laser, né? E onde fica esses buracos aqui, ó, porque era vidro. Então o laser ele ultrapassa, né? O vidro, então ali ficou um buraco. Mas a gente vê que a gente consegue realmente mapear ambientes reais com essas técnicas. Próximo. Pode ir. Aqui então, usando um trabalho que nós fizemos, usando a informação lá da inteligência coletiva, tá? Pode ir para o próximo, eu já falei isso. Então, só vou falar uma aplicação que nós estamos fazendo para controle de múltiplos robôs, certo? Então, aqui, um trabalho relacionado que foi proposto por Jarmovics em 2008 da UFMG, só para vocês terem uma ideia, né, do que eles estão usando, também baseado no algoritmo aí de colônia de formigas, enxames, né? Então, olha, aqui para a tarefa, o robô tem que manter o grupo de robôs, eles têm que ficar, eles têm que passar por esse obstáculo ali e tem que vir nessa figurinha
retangular ali e ficar todos posicionados em cima do retângulo. Então é um trabalho de formação que a gente fala. A gente dá uma formação que a gente quer que eles fiquem depois da convergência naquela formação estabelecida, né? Então aqui usando o algoritmo das formigas, os robôs são lançados, né? Pode ver que na figura B, muitos robôs vieram e ficaram presos no obstáculo, tá? E alguns foram e se já começaram a se posicionar lá no retângulo. Não sei se dá para ver na figura B. Aí depois, esses robôs, alguns que ficaram na figura do retângulo, eles percebem que a maioria está preso. Por isso que é para uma aplicação de resgate. Então eles voltam para resgatar os robôzinhos que ficaram presos no obstáculo. Então depois de um certo tempo, olha, vocês podem ver que os robôzinhos caminham, né? E saem todos do obstáculo e vêm para estabelecer a formação requerida, né? Então por isso é uma aplicação do algoritmo da formigas para a tarefa de resgate. Isso é muito interessante porque tem aplicações diretas em minas, né? Em campos de batalha, né? Que você fica com robôs perdidos e aí depois vai uns para recuperá-los, né? Vamos para frente. E aí, gente, no trabalho de doutorado que a gente está orientando lá, a gente está usando o algoritmo da formiga, mas na forma inversa. Por quê? Porque a gente quer utilizar um grupo de robôs para tarefas de vigilância de ambiente. Então, qual foi a ideia? Enquanto que o feromônio atrai as formigas para a meta, no nosso caso, a gente usou o feromônio para provocar a repulsão dos robôs. Quer dizer, para a gente, onde tem feromônio bastante, vai ser porque aquele ambiente está sendo coberto por algum robô. Então, se já tem bastante feromônio, já tem robô vigilando aquela sala. Então, nossa ideia é ir para salas, fazer com que os robôs se dirijam às salas com baixo feromônio. Por isso que a gente chamou de versão inversa do algoritmo ACO. Tá? E aí a gente já tem obtido resultados muito interessantes. Veja ali, olha, a gente tem um ambiente de 6 salas, onde a gente colocou 3 robôs para fazer a vigilância das 6 salas. Qual é o objetivo? O objetivo nosso é fazer com que as salas fiquem o menor tempo possível sem a presença de um robô. Porque se é para vigiar, né? É para ter um robô pelo menos em cada sala o tempo todo. Mas nós só temos 3. E temos que vigiar 6 salas. É só um exemplo, né? Então aqui, ó, vocês podem ver, aqui cada ciclo desse gráfico aqui mostra o momento onde as 6 salas foram visitadas, foram cobertas pelos 3 robôs. Tá? Não sei se dá para ver, mas aqui, ó, a gente tem um trecho aqui para o robô 1, o outro para o robô 2 e o outro momento para o robô 3, indicando o momento que eles cobrem cada sala. Tá? E a gente vê que depois de um certo tempo, né, todas as salas foram visitadas, todas as salas estão com feromônio. Por quê? Porque os robôs passaram por lá, né, todos eles. Então, e é legal ver rodando isso, que o robôzinho sai de forma autônoma de uma sala, vai para outra. E o outro também está fazendo a mesma coisa, de forma a manter o menor tempo possível de uma sala sem robô. Tá? Vamos para frente. Quanto tempo tem? Já deu 1 hora? Já, né? Então, gente, eu acho que eu vou encerrar a palestra. Eu só queria passar para falar das perspectivas futuras que nós temos lá. Vamos lá, isso. Vamos para frente. Eu tinha muito mais coisas para falar, gente, mas eu estou vendo que todo mundo está com fome aí. Eu posso deixar as transparências. Ah, não, deixa eu falar de mim. Eu só queria falar, gente, que nós voltamos agora da competição brasileira de robótica. Esse é o nosso timinho, constituído de 3 robôs. Nós participamos da categoria Very Small Size. Esse robô foi totalmente construído por nós, lá no ICMC, né? E a gente acabou de trazer o campeonato pela primeira vez lá para o
o campus, né, de São Carlos. Nós estamos super felizes, conseguimos, com a nossa estratégia de IA desenvolvida, controlando múltiplos robôs, né, nós conseguimos finalmente derrotar os tetracampeões. Então nós estamos super contentes, né? A competição ocorreu neste sábado, terminou na quarta-feira, e a gente vem batalhando com esse projeto aí por 5 anos, né? Agora, nós tínhamos sido vice-campeão ano passado, perdemos por pouco, foi no último jogo só que a gente perdeu, a gente tinha ganho todos, a gente estava achando que a gente ia ser campeão ano passado, mas não deu, a gente teve que melhorar a nossa estratégia mais um pouquinho, e esse ano a gente saiu vitorioso. Então, se vocês quiserem, nós vamos estar disponibilizando o vídeo no YouTube do time lá de São Carlos, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada e também quiserem conhecer a pesquisa que a gente está desenvolvendo em cima, nós estamos usando campos potenciais orientados para controlar múltiplos robôs, né? Vocês precisarem também de informação, a gente tem o nosso site, que é lar.icnc.us.br, onde a gente tem disponibilizado todos os nossos artigos recentes, né? E vai ser um prazer se vocês quiserem colaborar conosco ou pedir informações, tá? Nós também estamos batalhando aí, né? Para buscar as melhores soluções para resolver esses problemas aí ligados à inteligência computacional. Agradeço então a atenção de todos e estou pronta para as perguntas. Ok? Agradece a presença da professora Roseli. Eu que agradeço, foi um prazer, viu, gente? Só quero fazer só mais uma observação, realmente, mais de uma vez, agradecer a Roseli por ter vindo aqui. Ela, no meio de tanta coisa, se dispôs a vir aqui dar essa palestra, essa aula para a gente, essa motivação e indicar caminhos aí para a gente continuar. A Roseli também, ela já ventilou alguma coisa da gente fazer um acordo, uma cooperação, alguns trabalhos, alguma coisa que a gente vai então procurar ver se a gente consegue realmente concretizar isso aí, que vai depender muito da ajuda de vocês. Como conheço vocês, então eu acho que vai sair. Tá? Então a gente agradece essa disponibilidade, que não é sempre que chega alguém, né, da categoria da professora Roseli disponível para a gente ainda abrindo as portas para a gente fazer isso. Então a gente agradece porque ela está sendo parte colaborativa da instalação da pesquisa aqui no Instituto, que além de tudo ela faz parte do nosso comitê externo de avaliação. E é uma pessoa muito indicada para isso, que também trabalha com essa parte toda lá na USP. Né? Roseli, mais uma vez, muito obrigado mesmo.